Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para continuarmos os estudos nossos sobre a aula e a disciplina de leitura e produção textual. Essa disciplina é uma disciplina que nós iremos abordar a língua portuguesa. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva e estarei com vocês nesse período novamente, falando um pouquinho sobre a nossa língua, especialmente sobre leitura e produção textual. É uma disciplina do primeiro semestre de 2020 e a carga horária dela tem 60 horas. Nós criamos um e-mail, que é o e-mail turmadeseguranca.gmail.com, para que vocês possam estar recebendo as atividades, todos os exercícios, trabalhos, os textos, para continuar estudando fora da sala de aula, porque nós não temos aula presencial, esses textos e automaticamente, durante as aulas, eu estarei propondo para vocês algumas atividades que valem também como presença, né? Criamos um grupo de WhatsApp, que é o Escrita Científica, um grupo feito somente para a nossa turma, onde nós nos comunicamos durante as 24 horas do dia, em especial durante o período que a aula fica aberta, né? Que a aula estaria sendo presencial, aí na universidade, em sala de aula, das 14 às 18 horas, nós estaremos sempre aguardando vocês. Se você não conseguir se comunicar comigo nesse período dessa aula, você pode se comunicar à noite, durante os outros dias da semana, e eu estarei aqui respondendo para vocês com o maior prazer. As atividades, os trabalhos, os exercícios que vocês irão desenvolver, que eu propor para vocês, estão sendo propostos, vocês estão enviando e deverão continuar a enviar para josiasferreira@uer.edu.br. Esses trabalhos todinhos, eles valerão nota e também uma forma de presença. Nós vamos falar hoje, na nossa aula, sobre dois assuntos importantes. O primeiro, os 10 erros mais graves e, posteriormente, os 100 erros mais comuns da língua portuguesa. São muitos, né? Se nós somarmos aqui, vai dar 110. Esses são os mais graves e esses os mais comuns. Vocês lembram da frase do Fernando Pessoa? Falar, todo mundo fala, mas escrever, somente as pessoas que são alfabetizadas que fazem o uso dessa parte da língua. E não é diferente na nossa parte da nossa aula de leitura e produção textual, onde vocês produzem textos, atividades e escrevem. Mas nós devemos escrever de uma forma que alcance a gramática da língua portuguesa. Em outras palavras, falar, podemos até cometer alguns erros, mas a hora que nós estamos escrevendo, esses erros não podem ser cometidos. Mas tem gente que, mesmo estudando, passando pela universidade, ainda continua cometendo esses erros comuns. É isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Fernando Pessoa, ele diz: a palavra falada é um fenômeno natural, a palavra escrita é um fenômeno cultural. Então é diferente falar e escrever ou não? Eu estou falando para vocês em português, mas escrever em português é diferente de falar em português? Não. Geralmente não é, mas na parte que nós falamos, na forma falada da língua, nós podemos cometer alguns erros, e é comum. Não é porque a pessoa estudou que ele não pode falar dessa forma. É a linguagem mais formal. Por exemplo, eu estou falando para vocês, olha, para vocês. Mas na hora que eu for escrever, eu tenho que escrever: eu estou falando para vocês. A escrita, ela é mais rígida, ela não deixa com que nós cometamos algumas falhas na língua falada. Mas, infelizmente, algumas pessoas cometem erros tanto na parte falada quanto escrita. Quando não estudou, quando a pessoa não é plenamente alfabetizada, não tem problema. Mas quando nós estudamos, passamos pela escola, pela universidade, ou até mesmo um curso de pós-graduação, e cometemos erros na hora que nós falamos, isso não é muito bom, né? Às vezes os próprios alunos me procuram e falam: professor, lembra daquela hora que você falou que não podia falar assim? O professor fulano fala com ele. Eu falo: não, fala você com ele, falou na sua aula, não falou para mim. Interessante, né? Como é que nós devemos trabalhar então? Bom, abordar os 10 erros mais graves foi uma forma de separar aqueles que se cometem e não pode ser falado, nem pode ser escrito. E os 100 erros mais comuns da língua portuguesa são aqueles que vocês vão ver durante a aula, que muitas pessoas cometem, até mesmo você, ou pode até mesmo ser eu. Eles merecem ser lidos e guardados,
pois a gente os comete no dia a dia. São erros gramaticais e ortográficos que devem, por princípio, ser evitados. Alguns, no entanto, como ocorrem com maior frequência, merecem atenção redobrada. Veja quais são e analise o roteiro para fugir deles. Tenho certeza que depois que você assistir essa aula, com certeza você vai falar assim: eu não posso mais fazer isso. Porque tem erros que são tão graves e são tão comuns que nós nem nos apercebemos que estamos cometendo eles. A primeira parte da aula, então, nós vamos falar sobre os 10 erros mais graves da língua portuguesa. Esses são crassos e nós não podemos cometer. Por exemplo, o primeiro: quando estiver voltado da Europa. Nunca confunda tiver e tivesse com estiver e estivesse. Assim, quando tiver voltado da Europa, quando estiver satisfeito, se tivesse saído mais cedo, se estivesse em condições. Note que estiver e tiver são verbos diferentes e nós devemos, quando conjugá-los, não cometer esses tipos de erros, são erros graves. Quando tiver voltado da Europa e não quando estiver voltado da Europa. Quando estiver satisfeito, aí sim, você comeu, se satisfez, comeu demais às vezes, né? Come uma pizza inteira, então está super satisfeito. Se tivesse saído mais cedo, você vem para o seu serviço ou vem para a universidade, né? A hora que nós estávamos com aulas presenciais, eu sempre vi isso em toda a minha vida acadêmica e também como professor. Alunos que chegam atrasados. Senhor, olha, professor, se eu tivesse saído mais cedo, imagine, se é aquele dia que você tem que apresentar um seminário, né? Você chega na sala de aula e entra atrasado. Mas se for num concurso, você vai perder. Os portões são trancados, fechados àquela hora determinada e você não pode entrar mais. Se estivesse em condições, olha que diferença. Você não pode falar assim, se estivesse saído mais cedo. É muito grave. Mas você também não pode falar se tivesse em condições. Se estivesse em condições. Essa frase 2, que seja feliz. Quantas vezes você já ouviu isso? Olha, que você seja feliz. O subjuntivo desse verbo ser e estar, né? São verbos de ligação, ser e estar, seja e esteja, que seja feliz, e não que você seja feliz. Se é uma pessoa que não estudou e comete esse tipo de erro, tudo bem, não tem problema. Mas se é uma pessoa que está falando, fazendo um comunicado às pessoas, fazendo uma palestra, e ela fala, que você seja feliz. Olha, dói nos ouvidos da gente, né? Então que seja feliz, que esteja e nunca que esteja alerta. Então, ser e estar, eles são conjugados de uma forma, no subjuntivo, que não se faz esse tipo de erro. Então seja, esteja. A frase 3, ele é de menor. Já viu isso aqui já? Coitado do rapaz, ele não fez 18 anos ainda, mesmo que ele não tenha cometido nenhum delito, mas ele faz alguma coisa errada e a pessoa fala, olha, tenha cuidado, ele é de menor, né? De menor. O de não existe, ele é menor, menor de idade. Ele é tem menos de 18 anos, então ele não é de menor. Não existe essa palavra de menor, é um erro grave. Então, toda vez que você ouvir alguém falar isso daqui para frente, corrija. Ele é menor, menor de idade, né? A 4, a gente fomos embora. Já viram isso? A gente fomos embora? Quantas vezes as pessoas conjugam essa forma da língua, na concordância gramatical, de uma forma errada? A gente fomos embora, tá? Concordância normal, a gente foi embora, ou fomos embora. E também, o pessoal chegou e nunca chegaram. A turma falou e nunca falaram. Se você vai concordar no singular, ela tem que ser sempre fazer a concordância no singular.
Agente é uma expressão muito utilizada que veio do francês e foi incorporada na nossa língua. Só que mesmo que você esteja falando agente e parece muitas pessoas, são muitas, né? Olha, gente, você pode se referir à turma da sua sala de aula. Agente pode ser a universidade inteirinha. Agente pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade. Então, são muitos. E as pessoas cometem esse erro que ele acha que está usando aqui gente, que é bastante, né? É um número bastante maior, tem muitas pessoas. Aí ele tem que concordar o verbo no plural. Não, a gente foi embora. E agora se você vai falar nós fomos embora. Aí sim, a concordância ela se faz de uma forma que você respeite. Uma vez eu falei em uma palestra que estava fazendo, a gente foi embora, e na porta uma pessoa me chamou a atenção e falou assim: olha, você como professor da língua portuguesa não pode falar agente, porque agente é uma pessoa que é agente federal, não está junto a palavra agente, tá? Então agente está separado, então a gente vai embora, tá? A gente foi embora. Então você pode falar sim, não é errado. As pessoas que não sabem, elas podem até dizer que isso não pode. Olha, isso aqui é uma palavra que não pode, a gente. Tem nada a ver. Concordância normal, a gente foi embora, ou fomos embora. E também, o pessoal chegou, tá? Olha aqui, ó, o pessoal. A turma falou e nunca falaram. 5. De formas que locuções desse tipo não têm S. De forma que, de maneira que, de modo que, e outras frases que nós poderíamos estar acrescentando aqui, muitas delas, né? Então, toda vez que você falar de formas que, mesmo que tenha que enumerar outras palavras a seguir, é de forma que, a maneira que, entendeu? 6. Fiquei fora de si. Os pronomes combinam entre si. É um pronome. Fiquei fora de quem? De mim. Fora de si é fora da outra pessoa. E foi você que ficou meio perturbado, né? Pessoas que falam assim: olha, eu cometi uma loucura, eu fiquei fora de mim. Tudo bem. Mas se você falar, eu fiquei fora de si, não. Você não tem um atributo lá dentro de você, como nesses filmes que nós vemos, que a pessoa incorpora outra e depois fala, não fui eu, né? Mas foi você que cometeu. Você não pode falar, olha, eu cometi isso porque eu estava fora de si. Eu não sabia o que eu estava falando. Todos nós sabemos o que estamos falando. À medida em que eu estou falando com vocês, estou mencionando essas frases e alguns exemplos nela, eu estou pensando para falar. Todos nós pensamos quando falamos. E quando nós falamos assim, falei sem pensar, está errado. Todos nós pensamos para falar. Mesmo que a fala seja muito rápida. A outra pessoa veio e falou bravo com você e você respondeu exasperadamente, falou algumas palavras que não deveria falar e é difícil depois consertar. Então, tem que pensar antes de falar. Conte até 10. Conte até 100. Com certeza não vai falar. Ele ficou fora de si. Ficamos fora de nós. Ficaram fora de si. Olha aí, ó. Apesar do verbo estar no plural, eles ficaram fora de si. Eles, são as outras pessoas, não foi você. Mas se foi você, eu fiquei fora de mim. Aqui nós estamos com o verbo implícito, né? Então, todas essas frases são boas para que nós possamos discuti-las mais, talvez com mais tempo, mas numa aula virtual não dá muito para nós estarmos discutindo. Falando com você, eu não sei como que você pensa, mas quando eu estou na sala de aula, vários alunos levantam o braço, falam, eu deixo o aluno participar na minha sala, né? E ele fala muitos exemplos, isso é muito bom. 7. Acredito de que. Não use o de antes de qualquer que. Penso que, julgo que, disse que, revelou que, creio que, espero que. Então, toda vez que você vai usar a preposição, não use de uma forma errada. Acredito de que. Não use o de antes de qualquer que, tá bom?
Fale alto, porque ele ouve mal. Tá certa a frase? Quantas vezes você já ouviu ou talvez até falou assim, ó? A confusão está se tornando muito comum. O certo é, fale alto, porque ele ouve mal. Olha aqui, ó. Aqui tem o quê? Isso aqui é do verbo haver, né? É um verbo impessoal que ele determina os problemas da natureza, né? Então, fale alto porque ele ouve mal. Não tem H, ouve sem H. Se você falar, tudo bem, mas na hora que você for escrever, se você colocar o H, a palavra está totalmente errada. Então, o certo é, fale alto porque ele ouve mal. A audição dele é ruim e não ouve. Ele ouve alguma coisa que aconteceu, está no passado, né? Houve é forma de haver. Houve muita chuva esta semana. Nós estamos passando por uma época de chuva aqui no estado de Roraima. Enquanto o restante do nosso país, o sul, sudeste, centro-oeste, estão todos com uma seca muito grande, principalmente por causa dos problemas climáticos e muito lugar, muitas queimadas, né? Floresta queimando, nós estamos vendo lá o Pantanal Mato Grossense pegando fogo, não consegue apagar, não se sabe se é criminoso, se foi um próprio raio que acabou começando um incêndio, né? Mas houve muita chuva essa semana aqui para nós, podemos falar assim, está chovendo muito. O Rio Branco está cheio de água, muito diferente lá da cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, que nesta época, além de estar frio, é muito mais frio, o sul então está uma geleira, muitas vezes abaixo de 0, 10 graus, já fez esse ano, né? E nós pensamos assim, quanto mais frio, menos chove. Aí se torna um tempo seco, a temperatura baixa vai ajudar com que as doenças se proliferem mais rápido, né? Muito bom aqui no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista, que nós praticamente não precisamos usar blusa, cobertores, né? Isso é uma vantagem muito grande. 9. Ela veio, mas você não. Ela veio, mas você não. Mas é uma conjunção. Então, uma conjunção não é aqui uma soma. Você não está somando, você não está fazendo uma conta de matemática. Você está falando, então você vai acrescentar. A conjunção aqui é uma conjunção aditiva, apesar de ser mas, né? Olha aí, ela veio, mas você não. É mas, conjunção que indica ressalva, restrição. Ela veio, mas você não. Nós falamos na última aula sobre o emprego da vírgula, né? Então olha aqui, ela veio, vírgula, mas você, vírgula. Não. Então também falar é diferente. Se você falar essa frase, ela veio, mas você não, ela veio, você não. Então tem mudanças na própria forma de entendimento. E a última frase, para ficar aqui, fechar essas 10 frases de erros graves, fale sem hesitar. Falar as palavras não é tão difícil, mas na hora de escrever é complicado. Olha. Hesitar foi colocado com X. Hoje, praticamente, nós não cometemos esses erros, né? Eu tenho visto que os alunos estão cada vez melhor para escrever, principalmente quando escrevem num computador. Coloca lá o Word Perfect texto, né? E a gente faz o quê? Corrige tudo. A hora que você vai digitando, às vezes ele já está no automático, e em vez de você escrever hesitar com X, ele já vai lá e escreve com H. Mas e na hora que você faz uma redação, vai participar de um concurso? Tenho sempre falado isso nas nossas aulas. O que você vai fazer? Como que você vai evitar esses erros? Escrevendo. E é pouco, né? Esse tipo de atividade, de exercício, é pouco feito. Nós não fazemos. O aluno não escreve. E se ele não escreve, ele não vai aprender a escrever. Como que você aprende a nadar? Não adianta você ir lá no Rio Branco, pegar um barco, ir lá no meio do rio, sem uma boia, e não sabe nadar, e fala assim, vou aprender a nadar. Tem que começar a nadar onde? Num lugar mais raso,
no lugar, talvez numa piscina, com um professor para poder ensinar melhor. Não, vou aprender a nadar por correspondência. Vou fazer um curso EAD. Tem coisa que não dá para fazer por correspondência. A hora que você vai aprender a nadar, você tem que aprender na prática. Pode até ter algumas aulas teóricas, mas tem que ter prática. Então, escreva certo. Hesitar se escreve com H. Veja outros erros de grafia e, entre parênteses, a forma correta de se escrever. Quantas vezes nós vemos isso escrito errado? Hein? Aeroporto. Então, aeroporto. Meteorologia. Meteorologia. Deixe com CH. Deixe com X. Enxergar. Enxergar é com X. Exija. Não é com G de gato, mas J. E nunca troque menos por menos. Verdadeiro absurdo linguístico. Olha, aqui não está, mas eu já coloquei de propósito. O linguístico está com o trema. E o trema não se usa mais na nova ortografia da língua portuguesa. Com uma única exceção. Nomes estrangeiros ou nome de cidades estrangeiras que você não pode traduzir e fazer a correção tirando o trema. Por isso que ainda tem trema no teclado do computador, né? Então você vai escrever Miller. A palavra Miller se escreve M-U-L-E-R. É uma palavra alemã. No U tem que se colocar trema, porque está escrito Müller. Mas em alemão ela tem som de I, Miller. Então você tem que colocar Frankfurt. Então você tem que colocar o trema no lugar certinho. Não pode tirar. Somente nesses casos, tá? Nunca troque menos por menos. Ele pagou menos por ela. Não, pode ser feminino, mas ele pagou menos. Nunca é menos, né? Vamos para a segunda parte. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Nós vamos estar estudando agora os 100 erros mais comuns da língua portuguesa. Como não teremos tempo suficiente nessa aula para estar falando diretamente dos 100 erros da língua portuguesa, geralmente quando eu estou transmitindo essa aula presencial, eu não consigo chegar nos 50 numa aula. Por quê? Porque os alunos interferem, nós vamos fazendo outros exemplos, né? E não dá tempo. Nesta aula, nós vamos falar dos 50, por quê? Porque eu não tenho interferência sua, me perguntando, falando, dando seus exemplos, perguntando se é certo ou errado. Mas nós vamos falar sobre esses 100 erros e vamos partir em duas. Para terminar essa aula, eu vou falar 50 erros. E na aula que vem, nós vamos falar os restantes 50. Então hoje, vamos falar de 1 a 50. A primeira frase, olha, que interessante. Mal com L, cheiro com CH, versus mal com U, aqui tem o if, humorado. Quando que nós usamos mal com L e mal com U? Presta bastante atenção que nunca mais você vai esquecer dessa dica. Mal versus bem é igual mal-humorado. Quando você conseguir trocar este mal pelo bem, ele é um mal com L. Mal-humorado, bem-humorado. Então, é mal com L. Mal-intencionado, olha, bem-intencionado. Mal-estar, bem-estar. Então, todos eles é com L. Você tem que escrever com L. Quando você vai usar o mal com U e não com L? Mau cheiro. Você não pode falar bem cheiro, mas você vai falar bom cheiro. Então, se você trocar o mal por bom, aí é mal com U. Mau cheiro, bom cheiro. Você não vai falar bem cheiro, a não ser que você esteja perto de uma pessoa que está cheirosa, né? Bem cheiroso, é diferente. Mas cheiro, bom, mal, né? Mau cheiro. Mau humor, bom humor. Você não vai falar bem humor. Mau jeito, bom jeito, né? Bem jeito. Então, esta é a regrinha áurea para se escrever mal com L ou mal com U, tá certo? Mal de doente também, né? 2. Fazem 5 anos. Quantas e quantas vezes eu já ouvi, tanto escrito quanto falado, isso aqui. Às vezes estou assistindo uma reportagem, o jornalista fala fazem
5 anos, ou a pessoa que está sendo entrevistada, o jornalista não comete o erro, mas a pessoa que está sendo entrevistada fala assim: olha, fazem 5 anos que eu me mudei para Boa Vista. Como que pode? O verbo fazer, ele exprime sempre tempo, a noção de tempo, tá? Ó, faz quanto? 5 anos, tá? Sempre vai ser no singular. Você nunca pode usar o verbo no plural. Está errado, erradíssimo. Falar errado, passa. Se escrever errado, se é numa redação, você vai perder pontos, bastante. Presta bastante atenção nisso. Essas concordâncias verbais, pronominais, não podem ser cometidas. Fazer, quando exprime tempo, é impessoal. Então o verbo sempre vai estar sendo conjugado do mesmo jeito. Faz 5 anos. Fazia 2 anos. Fez 15 dias. Fez 200 anos. Você não pode, porque você está usando o verbo aqui e na frente você vai estar usando um número grande, mais de 1, né? Que você está no plural aqui, mas aqui também vai ser no plural. Fazem 15 dias. Eu já assisti muitas palestras de pessoas formadas em nível superior, até mesmo professores de pós-graduação, falando errado assim. Prestem bastante atenção. Pode até ser que você não cometa esses erros, mas preste atenção para ver se você não vê pessoas que têm bom estudo, cultura bem elevada e cometem esses erros. O 3. Houveram muitos acidentes. Olha, a mesma coisa. Nós estamos falando do verbo haver. Esse verbo haver, ele está sendo usado no sentido de existir. Também é invariável, ele não varia. Apesar de você falar que tem muitos acidentes, está no plural, aqui é houve. Houve muitos acidentes. Olha, houve muitos acidentes. Havia muitas pessoas. Olha que teve essa bomba essa semana passada que explodiu lá em Beirute, no Líbano. Tinha muitas pessoas. Havia muitas pessoas. Muitas pessoas foram feridas por aqueles estilhaços de vidro. Mas o verbo sempre vai ser como? No singular. Havia muitas pessoas nas praças. Havia muitas pessoas perto do acidente. Não pode ser haviam muitas pessoas. Você vai falar, mas está errado o professor falar havia. Não, está errado falar haviam. Marque bastante. Parece que a lógica vai fazer com que o verbo concorde em gênero, número e grau. E não é assim. Deve haver casos iguais. Não, devem haver casos iguais. Olha o verbo. Aqui nós temos uma concordância verbal, 2 verbos, mas eles vão estar concordando em gênero, número e grau? Não, eles vão estar concordando com o verbo haver, porque o verbo haver, como existir, se ele estiver sendo usado como existir, né, no sentido de que existe alguma coisa, o outro deve também estar sendo conjugado sempre no singular com ele. É uma concordância dos dois. O verbo existir, agora existir sem o H. Muitas esperanças, existe muitas esperanças. Existir, bastar, faltar, restar e sobrar admite normalmente o plural. Admitem normalmente. Está em dúvida? Coloca a frase no plural. Ah, não sei, substitua a sua frase. Eu sempre tenho falado isso. Se você estiver fazendo uma redação e estiver em dúvida se ele é no singular ou no plural, troque o sentido da sua frase por outros verbos, que não vão mudar o sentido, o contexto do seu texto inteirinho. Existir, bastar, faltar, restar e sobrar admite normalmente o plural. Olha, existem muitas esperanças. Diferente do verbo haver aqui, né? Bastariam 2 dias. Faltavam poucas peças. Restaram alguns objetos. Sobravam ideias. Ideias não tem acento. Eu coloquei aqui para que você possa se lembrar. Aqui não está grifado. Vejam que o meu computador não grifa os erros, que é para eu ver onde estão os erros, né? Diferente de muitas pessoas que ele já põe o Word, Perfect Text e grifa tudo, né? Então nunca vai errar. Pessoas escrevem super bem,
uma facilidade incrível, né? Só que o computador não pensa para a gente. E muitas frases você pode colocar uma vírgula e ele fala assim, não pode separar com vírgula. E aí, como que você vai substituir isso? Ah, você não pode usar um conectivo. E ali você pode usar uma vírgula e um conectivo posteriormente. E quem não sabe vai falar assim, está errado, professor. Depois de uma vírgula você não pode usar um E. Será que não? Olha, a frase 5, para mim fazer. Quando eu ouço essa frase cometida por pessoas, geralmente dentro de sala de aula, se é um aluno, eu falo, para quem fazer? É para eu fazer. Não, não, professor, não é para o senhor, não, é para mim mesmo, sou eu que vou fazer. Tá? Então, está errado, piorou. Em vez de arrumar, piora a questão. Para mim fazer. Mim não faz, olha, o pronome não vai fazer de jeito nenhum. Então vai assim, para eu fazer, tá? Aqui você vai usar o verbo no infinitivo. Toda vez que você usar um verbo no infinitivo, você vai ter que usar eu em lugar de mim. Nunca é mim. Para eu comer, para eu andar, para eu correr, tá? Para mim não faz, porque não pode ser sujeito. Então o sujeito da frase é você. Se é você o sujeito da frase, você vai perguntar assim, para eu fazer, quem vai fazer? Quem vai fazer? A pergunta que você vai fazer para o verbo para achar o sujeito. Quem faz? Quem está fazendo? Quem vai fazer? Sou eu. Eu, então, é o sujeito. Mim não é sujeito assim. Quem faz? Mim. Olha só a resposta. Não dá certo. Se você fizer a pergunta para o verbo para achar o sujeito, você não acha o sujeito, porque isso aqui é um pronome. Assim, para eu fazer, para eu dizer, para eu trazer. Esta é a forma correta de você estar escrevendo e também de falar. Esses erros não se admitem na língua portuguesa, seja você um acadêmico ou não. Se for um professor, pior ainda. Se for uma pessoa estudada, uma pessoa que você vai, por exemplo, numa consulta médica, e o médico fala, não, para mim, sim, eu corrijo na hora. Eu corrijo na hora, onde eu estou. Se a pessoa estiver falando comigo, assim, não é para mim não, é para eu fazer. Ah, tá certo, é para eu fazer. E eu falo para os alunos, se você cometer esses erros várias vezes, eu vou descontando ponto. A fazer um seminário já fica esperto, porque a hora que está falando, você escuta, não é para mim não, você lembra? Ah, sim, professor, é para eu fazer. Corrigiu, dali a pouquinho está falando de novo, por quê? Porque se você convive com pessoas que falam muito errado, você incorpora isso na sua linguagem e também na sua forma escrita. Você não consegue escrever direito. Você precisa ler mais, ler bons livros, ler bons jornais, ouvir pessoas que estão falando e que falam corretamente. Falar não é fácil e as pessoas cometem erros. Você vai fazer um discurso e pode ser uma pessoa que fala muito bem, mas na hora que você está falando, muitas vezes você pode errar sim. Os erros de uma pessoa que tem cultura para outra que não tem são bem menores, são muito diferentes, mas tem erros também. A frase 6, entre eu e você, tá certo essa frase? Se eu não colocasse mais nada aqui para explicar, entre eu e você, olha, depois de preposição, usa-se mim. Então você tem uma preposição aqui, ó, entre, né? Usa-se mim, diferente dessa aqui, ó, que aqui era o verbo. Para mim fazer, nessa outra, entre mim ou ti, né? Se você for lá para o sul, para o Rio Grande do Sul, as pessoas usam muito ti, né? Soa diferente para nós, que não somos acostumados, mas pode ser ti. Entre mim e você, entre eles e ti, tá? Ti. 7. Há 10 anos atrás. Olha que interessante, né? Aqui é uma redundância das piores que existem. Há e atrás indicam passado na frente. Use apenas há 10 anos ou 10 anos atrás. Não precisa usar há. Se você vai falar 10 anos atrás, você já está falando que foi 10 anos que já se passaram. Agora, se você fala há 10 anos atrás, você está cometendo um erro, porque você está falando assim, há 10 anos atrás, há 10 anos atrás de novo, 10 anos falando 10 anos atrás, você vai ficar falando sempre errado.
Então, use sempre há 10 anos ou 10 anos atrás. É uma redundância que não tem sentido. 8. Entrar dentro, sair para fora. Já ouviram essas frases? O certo é entrar em. Veja outras redundâncias. Sair fora ou para fora. Vou sair para fora. Elo de ligação. Esse é comum, né? É um erro. Por isso que nós estamos falando sem erros comuns. Parece que já está certo. Eu vejo muito isso em filmes. Havia alunos falando, professores, palestras, né? Eu acabei criando um elo de ligação. Se você olhar uma corrente, ela vai estar ligando um elo ao outro, né? Fecha ali o elo. Então, o elo já está ligando. Não você vai falar assim, a corrente liga com a corrente? O elo liga com o elo? Não, elo de ligação, tá? Então, ligação, elo, monopólio exclusivo. Se é exclusivo, tá? Já é monopólio. Você não pode falar assim, é um monopólio exclusivo. A não ser que você queira usar uma frase muito pejorativa para chamar a atenção, uma redundância grave, mas ainda se justifica. Mas é um erro que não pode ser escrito de forma nenhuma. Já não há mais. Olha, não há mais. Já está a mais. Não precisa. Ganhar grátis. Se você está ganhando, você já ganhou como? Grátis. Ganhou, já é grátis. Aliás, eu vejo muito falar numa palavra que se chama gratuito. É um tom crescente, né? Então você vai falar assim, é gratuito. A pessoa fala gratuito. Não é, é gratuito. O acento, ele se faz de uma forma em que você deve acentuar a palavra no lugar certo. Então, ganhar grátis. Viúva do falecido. Puxa, coitada da viúva, ela já é viúva. Aí você vai falar que é viúva do falecido. Será que ele vem do além para poder consolar a ex-esposa? Porque ele morreu. É o ex-marido, né? Aí vai ser o ex-marido, a ex, né? Então, falecido já morreu. Viúva já é de falecido. Então você não adianta falar assim, a viúva do fulano. Tá? 9. Venda a prazo. Não existe crase antes de palavras masculinas, a menos que esteja subtendida a palavra moda. Então, nunca você pode usar antes de uma palavra masculina, de um nome de uma pessoa masculino, um homem, né, ou uma palavra que esteja no grau masculino, você não pode falar sempre usando crase. Tem exceção? Tem. Olha que interessante. Se a palavra que você vai dizer está sendo subentendida a moda, você pode trocar por moda, aí sim você tem que crasear. Por exemplo, salto à moda Luís XV. Então pode ser salto a Luís XV. Então você pode retirar tudo isso daqui, ó, e pode deixar salto a Luís XV. Mas Luís XV não é homem, professor? Bom, dizia-se que Luís XV não era homem, né? Mas disseram que é homem, uns diziam que era uma senhora, né? Então, salto à moda Luís XV. Então, daí veio esta frase que parou. Toda vez que você se referir à moda de, né? Salto à moda Luís XV. Nos demais casos, a salvo, a bordo, a pé, a esmo, a cavalo, a caráter. Não se usa crase de jeito nenhum, tá bom? Depois eu vou passar algumas atividades para vocês, a vocês fazerem sobre crase, concordância nominais, gramaticais, vocês vão aprender mais um pouquinho. A frase 10. Por que você foi? Uma pergunta. Por que você foi? Nas perguntas, você usa por que separado, por que junto, por que acentuado, como que nós usamos e onde nós usamos os porquês. Sempre que estiver clara ou implícita a palavra razão, use porquê, separado. Por que razão? Olha, por que razão? Está implícito.
ela está subentendida aqui, está oculta, né? Que a gente fala sujeito oculto também, não é um sujeito, tá? Mas no caso de sujeito a gente fala sujeito oculto, sujeito implícito, elíptico, né? Então aqui, ó, a palavra está elíptica, ela está implícita. Por que razão você foi? Então é separado. Lembre-se, quando que eu vou escrever separado? É uma pergunta. Quando estiver implícita a palavra razão. Não sei por que razão ele faltou. Olha aí. Não sei por que ele faltou. É junto ou separado? Aí eu você tem que está implícito razão. Então é separado. Não tem jeito. Explique por que razão você se atrasou. Novamente, olha, aqui já está. Ó, por que razão? Então é separado. Por que junto é usado nas respostas. Ele se atrasou porque o trânsito estava congestionado. Por que razão? Aí não tem jeito. Se é usado numa resposta, numa frase afirmativa, ela é junta. A palavra porque tem que ser junto. 11. Vai assistir o jogo hoje? Assistir como presenciar exige a. Vai assistir ao jogo. Vai assistir à missa, à sessão. Outros verbos com a medida não agradou, desagradou a população. Eles obedeceram, desobedeceram aos avisos. Aspirava ao cargo de diretor. Pagou ao médico. Respondeu à carta, olha, feminino. Todas as vezes que tem aqui craseado, missa, a palavra feminina, então craseada, sessão, a sessão, vai assistir ao jogo, né? A jogo, tá? Então respondeu à carta, sucedeu ao pai, aqui você usa a preposição também, visava aos estudantes, preferia ir do que ficar, prefere-se sempre uma coisa à outra, preferia ir a ficar, é preferível, segue a mesma norma. É preferível lutar a morrer sem glória. Veja, interessante, né? A 13. O resultado do jogo não o abateu. Outro erro. O prefeito prometeu novas denúncias. Não existe sinal entre o predicado e o complemento. O prefeito prometeu novas denúncias. O resultado do jogo não o abateu. Não existe o quê? Não existe esse sinal de grafia aqui, ó, a vírgula. Não tem, né? Não há regra em exceção. Será que exceção escreve com X, C, E, 2 S? O certo é exceção. Está em dúvida? Não sabe como escrever a palavra? Falar é mais fácil. Já falei várias vezes isso para vocês, né? Mas escrever não é muito fácil. Isso em qualquer idioma. Tem pessoas que aprendem um idioma a falar mais fácil, mas na hora dele escrever, ele tem dificuldade. Seja ela qualquer idioma que for, seja ele qualquer idioma, né? O certo é exceção. Exceção com C cedilha e não com 2 S's. Veja outras grafias erradas e entre parênteses a forma correta. Paralisar. Tem som de Z, mas se escreve com S. Beneficiente, não é beneficente. Ele foi a um bazar beneficente, tá? Beneficente. Chuchu. Chuchu com CH e não com X. Há algumas partes da grafia que podem ser colocadas, tá? Mas numa forma mais formal, informal, quer dizer. Formal é chuchu com CH. Privilégio. Ó, privilégio. E não privilégio ou privilégio. Tá? Vultuoso. Vultoso e não vultuoso. 50. 50. Apesar da língua admitir também o 50, o certo é 50. A formagrafia correta. Zoar ou zoar. O que você acha? Zoar. Existe essa palavra, zoar? Ou é zoar? Sentido de que está fazendo
uma brincadeira com a pessoa, né? Está fazendo com a pessoa uma forma errada de acentuação da palavra. Frustrado, não é frustrado, mas frustrado. Calcáreo, não é calcário, mas sim calcário. Adivinha, olha, adivinha. Deve ser alguém que tem parte de fazer, assim, adivinhações, né? Que até a palavra ele escreve errado. Adivinhar, né? Então, vem do verbo adivinhar, adivinha, né? De adivinhar. Bem-vindo, bem-vindo. Ascensão, ascensão. Olha aqui, ascensão, ascensão, tá? Pichar, pichar com CH. Empecilho, então é empecilho. Invólucro, invólucro. São palavras que geralmente a gente vê muito sendo escrita e falada errada, né? 15. Quebrou o óculos. A concordância é sempre no plural. Os óculos, meus óculos. Por quê? Porque tem duas lentes. A pessoa usa um óculos que tem uma lente em cada olho. A não ser que seja uma pessoa que não tenha o outro olho, não precisa usar um óculos, né? Mas eu nunca vi isso. Da mesma forma, meus parabéns. Não, meu parabéns, né? Meus pêsames. Seus ciúmes. Olha, seus ciúmes. Ciúmes. Nossas férias. Felizes núpcias. 16. Comprei ele para você. Eu, tu, são os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles não podem ser objeto direto. Assim, comprei-o para você. Então, toda vez que você for usar um desses tipos de pronomes pessoais aqui, você vai usar como? Sempre dessa forma. Comprei-o para você. Também, deixei-o sair. Mandou-nos entrar. Viu-a. Mandou-me. Então, viu-a. Ah, mas é tão ruim de escrever isso. Substitua. Substitua a palavra. Se você não gosta do sentido dela, porque não é muito comum, substitua. 17. Nunca lhe vi. Lhe vi. Lhe substitui a ele, a eles, a você e a vocês. E por isso não pode ser usado com objeto direto. Nunca o vi. Mesma coisa aqui, né? Não o convidei. A mulher o deixou. Ela o ama. Não assim, nunca vi ele. Nunca não convidei ele. A mulher deixou ele. Ela amava ele. Ela ama ele. Então, vejam que é muito difícil, né? Sou errado até mesmo na hora de falar, quanto mais escrever. 18. Aluga-se casas. O verbo concorda com o sujeito. Alugam-se casas. Que está sendo alugado? Casas, olha aí. Alugam-se casas. Então sempre vai na concordância no plural. Fazem-se concertos. É assim que se evitam acidentes. Compram-se terrenos. Procuram-se empregados. É meio difícil se você não tem costume de escrever esse tipo de frase, né? 19. Tratam-se de. O verbo seguido de preposição, a preposição de, não varia nesses casos. Trata-se dos melhores profissionais. Precisa-se de empregados. Apela-se para todos. Conta-se com os amigos. Então, toda vez que você vê o verbo seguido de preposição, não varia nesses casos, tá? Então, não é apelam-se, tratam-se, precisam-se. Olha, a frase está no plural. Precisa-se de empregados. Bom, tem que concordar, então no plural. Precisam-se. Apela-se para todos. Aqui, olha, todos, mais de um.
Apelam-se para todos? Não, apela-se para todos. Conta-se com os amigos. Bastante, né? Pessoa que tem bastante amigo. Contam-se com os amigos. Sou até errado essa aqui, para falar ou para escrever, né? Conta-se com os amigos é a forma correta. 20. Chegou em São Paulo. Acabou de chegar de viagem, né? Veio e chegou em São Paulo. De São Paulo ele vai viajar novamente, vai para Brasília. De Brasília ele vem para Manaus, de Manaus para Boa Vista, faz um tour. E agora? Chegou em São Paulo, está correto? Verbos de movimento exigem a e não em. Chegou a São Paulo e não é craseado, porque São Paulo, Paulo é uma palavra masculina. Vai amanhã ao cinema. Levou os filhos ao circo. Então vejam vocês, toda vez que você usar esse tipo de frase, ela sempre vai estar concordando no singular, né? Ou no plural, se for uma cidade. O verbo sempre em movimento, ele vai exigir a. Chegou em São Paulo. Não, chegou a São Paulo. E não é craseado. A São Paulo, né? Não pode. 21. Atraso implicará em punição. Você vai fazer um concurso, ou você vai chegar atrasado na aula, o professor marcou prova, marcou uma avaliação, e você vê lá, atraso implicará em punição. Implicar é direto no sentido de acarretar, pressupor. Atraso implicará punição. Promoção implica responsabilidade e não irresponsabilidade. 22. Vive às custas do pai. O pai dele é masculino ou feminino? Pai é uma palavra masculina ou feminino? Até pode ser um gênero aqui, tá? Mas na hora de escrever, não pode. O certo, vive à custa do pai. Vive à custa do pai, não às custas, né? Use também em via de, e não em vias de. Espécie em via de extinção. Então, e não em vias de extinção, né? Então, tá morrendo, tá acabando todos os bichos. Vai tá em vias de extinção. São vários, né? Não, é espécie em via de extinção. Trabalho em via de conclusão. Está terminando o seu trabalho. Vocês, quando terminarem o curso de vocês, provavelmente vai ser proposto vocês fazerem um TCC, um artigo. Então, você vai fazer o seu TCC, e você vai fazer o TCC, e ele estará sendo admitido como um trabalho em via de conclusão, não em vias de conclusão. 23. Todos somos cidadãos. Olha, todos somos cidadãos. É até difícil de falar, né? O plural de cidadão é cidadãos. Cidadãos. Veja outros caracteres de caráter. Juniores, seniores, escrivães, tabeliães, gangsteres. Então, não sabe escrever a palavra, muda. A não ser que você esteja fazendo um concurso e você tem que colocar a maneira correta, né? Lá está escrito a forma errada e a forma correta. Você vai ter que dizer qual das duas está certa, então, ou qual está certa, né? 24. O ingresso é gratuito. Lembra que eu falei agora de pouco para vocês? A pronúncia correta é gratuito. O acento não é aqui, não tem acento a palavra, né? Assim como circuito, intuito, fortuito, o acento não existe e só indica a letra tônica, então não tem esse acento. Coloquei o acento aqui para que você pudesse ver onde é que você vai estar acentuando a forma como você fala, onde você vai frisar a palavra, né? Mas é uma palavra gratuito, é uma palavra que se comete muitos erros em cima dela, porque aqui nós temos de tom crescente e a pessoa vai falar assim, gratuito, gratuito, né?
O curso é gratuito e não gratuito, né? Da mesma forma, fluido, condor, recorde, recorde. Você não está falando uma palavra em inglês, se não tivesse o erro aqui seria record, mas como é em português, né? Xerox ou xerox. Depende, se você vai falar a palavra em português, é xerox, né? Avaro, ibero, pólipo. 25. A última sessão de cinema. Será que está escrito certo? Vejam que falar, você pode falar e pode significar qualquer um. Sessão de cinema, sessão eleitoral. Como que escreve? Com S, com C cedilha, com 2 S's. Pode ter qualquer uma dessas formas, tá? Mas aqui você vai escrever com a última sessão de cinema. Sessão significa divisão, repartição. Sessão eleitoral, olha, sessão eleitoral com C cedilha. Sessão de esportes, vai estar falando sobre a divisão de esportes. Sessão de brinquedos, mesma coisa, a sessão, o departamento, né? A divisão de brinquedos. E sessão com 2 S's, equivale a tempo de uma reunião, a função. Exemplo, sessão de cinema. Então, sessão aqui é com 2 S's. Você não pode escrever sessão com C cedilha porque não está dizendo que é uma divisão, uma repartição. Mas sim, você assistiu uma sessão. Tá? Sessão de pancadas. Sessão do Congresso. Uma sessão do Congresso. Uma sessão da Assembleia. Tá? Então, você vai escrever com 2 S's. Então, se você vai usar no sentido de que é uma divisão, uma repartição, é com C cedilha. Caso contrário, não. 26. Vendeu 1 grama de ouro. Grama é igual peso. É palavra masculina. Então seria o correto falar 1 grama de ouro. Vitamina C de 2 gramas. Femininas, por exemplo, são a agravante, a atenuante, a alface, a cal, etc. Então você vai na feira, vai no supermercado e compra assim: eu vou comprar o alface. Então, é o pé de alface ou é a alface? Comprar um saco de cal. Vai comprar a cal ou o cal? Olha que está errado falar o cal. 27. Por isso, escreve junto ou separado? Apesar de nós falarmos por isso e falar muito rápido, 2 palavras por isso, como de repente e a partir. Então, a partir é separado, a partir de, né? Apesar de estar aqui os 2 pontos juntos, mas separado aqui, tá bom? Por isso é separada, por isso. Por isso. De repente, assim como você não vai juntar de repente, não tem jeito você juntar de repente, né? 28. Não viu qualquer risco. Você vê um problema e você fala, não, eu não vi qualquer risco. Mas a pessoa morreu, a ponte caiu. É nenhum e não qualquer, que se emprega depois de negativas. Então é risco, tem risco. Não viu nenhum risco, não qualquer risco. Ninguém lhe fez nenhum reparo. Tem um problema para acontecer, né? O carro estava sem freio, ninguém fez reparo e ele acabou tendo um acidente, sofrendo um acidente. Nunca promoveu nenhuma confusão. Apesar dele nunca ter feito nenhuma confusão, não é qualquer confusão, mas sim nenhuma confusão. 29. A feira inicia amanhã. Alguma coisa se inicia, se inaugura. A feira inicia-se, inaugura-se amanhã. Então a feira vai iniciar amanhã. Não, a feira inicia-se amanhã. 30. Sobre que os homens feriram-se. O que atrai o pronome sobre que os homens se feriram? A festa que se realizou. O mesmo ocorre com as negativas, as conjunções subordinativas e os advérbios. Não lhe diga nada.
nenhum dos presentes se pronunciou quando se falava no assunto, como as pessoas lhe haviam dito. Assim se faz, não, aqui se faz, aqui se paga. Depois o procuro. Então, nunca você deve usar o pronome de uma forma que ele fica no plural, o que atrai o pronome sobre os homens se feriram, tá bom? Deixe, olha, 31. O peixe tem muito espinho. Peixe tem espinha. Veja outras confusões desse tipo. O fuzil, não é fuzil, mas o fusível queimou. Fuzil é uma arma usada pelas pessoas traficantes, pelos guardas, né? Casa germinada. Não é casa germinada, mas sim casa geminada. O que é uma casa geminada? É uma casa que ela compartilha a parede. A parede que separa uma casa é a mesma parede que é usada para outra. Isso é muito usado em apartamentos, em lugares onde são comunitários, né? Ciclo vicioso. Não é ciclo vicioso, mas sim círculo vicioso. Comete sempre o mesmo erro. Cabeçário. Não é cabeçário, mas sim cabeçalho. Você pode falar, nossa, professor, isso daqui não se comete já. Havíamos bastante isso, né? 32. Não sabiam aonde ele estava. É aonde ou onde? O certo é não sabiam onde ele estava. Aonde? Você usa verbos de movimento. Então você usa onde com verbos de movimento. Somente com verbos de movimento. Não sei aonde ele quer chegar. Olha, tem sentido de que ele está caminhando, está fazendo, está correndo. Não sei aonde ele vai, onde ele quer chegar. Aonde vamos? Está vendo? Você não sabe, mas se você estiver falando, não sabiam onde ele estava. Tá? Então, a hora que você fala de verbos de movimento, é sempre onde. 33. Obrigado, disse a moça. Obrigado concorda com a pessoa. Obrigada, disse a moça. Se é uma pessoa do sexo feminino, vai falar obrigada. Se você for homem, você tem que falar obrigado, disse o moço. Mesmo que você esteja falando com uma moça, você não vai falar para ela obrigada. Você vai falar obrigado, porque você é do sexo masculino. Obrigado pela atenção. Muito obrigado por tudo. Então, depende de quem está falando, aqui a palavra vai concordar com o gênero, tá bom? Se é masculino ou se é feminino. 34. O governo interviu. Intervir conjuga-se como vir, tá? Então, intervir vai ser conjugado como o verbo vir, que é um verbo de qual conjugação? Nós temos quantas conjugações na língua portuguesa? Você se lembra? Nós temos 3 conjugações. Ar, er e ir. Então, ir é a terceira conjugação. Então, intervir vai ser conjugado como se fosse o verbo vir, por causa do final dele. Nós só temos 3 conjugações em língua portuguesa. E como que nós vamos conjugar, então, o verbo por, antepor, compor? Se ele termina em or ou er. É o er e não em ir, em ar, em er. Nós vamos conjugar na segunda conjugação, porque a nossa língua é uma língua derivada do latim e o verbo por, compor, antepor, né? Todos esses verbos que se decompõem dele, eles são verbos que antes eram conjugados e falados poer, compoer. Então eles terminavam em er. Caiu o e, ele ficou compor, antepor, tá bom? Mas mesmo assim ele continua o verbo por, que não é terminado em ir, nem em ar, nem em também em er, vai ser conjugado na segunda conjugação. Assim, o governo interveio e não interviu. Da mesma forma, intervinha, interviemos, intervieram. Outros verbos derivados
entretinha, mantivesse, reteve, propusesse, predisse, conviesse, perfizera, entrevimos, condizer e outros mais. Vejam que não é tão comum, né? 35. Ela era meia louca. Meio advérbio, não varia. Ela era meio louca. Apesar de aqui estarmos usando o gênero feminino, nós vamos falar meio. Meio louca, meio esperta, meio amiga, não meia amiga. 36. Fica você comigo. Fica é imperativo do pronome tu. O que é um imperativo? É uma ordem, né? Os verbos conjugados no imperativo é uma ordem. Sai, vai, para, não. Para a terceira pessoa, o correto, o certo é fique. Fique você comigo. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Fica você comigo. Venham para cá. Olha, certo seria para cá, né? Venham para a caixa você também. Então, além de estar errado, né? Chegue aqui. 37. A questão não tem nada a ver com você. A ver, tá certo ou está errado? A questão, na verdade, não tem nada a ver. Então, aqui ó, não tem o H e este A é separado. Olha. A ver. Ou nada que ver. Você pode falar nada a ver ou nada que ver com você. Da mesma forma, tudo tem a ver com você. Então, são frases que não são tão difíceis, né? 38. A corrida custa R$5. A moeda tem plural e é regular. A corrida custa R$5. Concorda em gênero, número e grau. Mas isso é muito comum as pessoas falarem, mesmo pessoas que têm estudo. Quanto você vai pagar? R$2, R$3, $3, né? 39. Vou emprestar dele. Emprestar é ceder e não tomar por empréstimo. Você não vai pagar isso aqui. Não vai fazer empréstimo no banco pagar em 50 vezes, né? Vou pegar o livro emprestado ou vou emprestar o livro ao meu irmão. Vou ceder. Você vai deixar ele usar. Repare nesta concordância. Pediu emprestadas 2 malas. Não é pediu emprestado 2 malas, mas pediu emprestadas 2 malas. 40. Foi taxado de ladrão. Taxado aqui é com X ou CH. Taxar é que significa acusar de. Foi taxado. Taxado, então, agora, de ladrão. Foi taxado de leviano. Então, taxado, taxa é de taxa, tributo. Então, se foi pagar um tributo, aí sim é taxado, né? De taxar. 41. Ele foi um dos que chegou antes. Um dos que faz a concordância no plural. Ele foi um dos que chegaram antes. Não chegou. Foi ele só? Mas você deve concordar com o plural, porque tinha mais já. Dos que chegaram antes dele. Ele foi um. Era um dos que sempre vibravam com a vitória. E não vibrava. Por quê? Porque tem que concordar com os outros. 42. Cerca de 18 pessoas o saudaram. Cerca de indica arredondamento e não pode aparecer com números exatos. Cerca de 20 pessoas o saudaram. Então, cerca de 18 pessoas o saudaram. Então, cerca de é algo que está se aproximando. Cerca de 40, cerca de 50. Quando você fala cerca de, perto de, aproximadamente 20. Passou de 15, está em 18, você não sabe, em cerca de 18 pessoas. Então, o número sempre tem que estar como? Sempre fechado. 20, 30, 40 e não quebrado. Você pode pôr 18, 15, não. Pode ser 10, pode ser 20,
pode ser 40. 43. Ministro nega que é negligente. Nós temos visto muito isso daí, né? Lava Jato andou fazendo uma devassa na vida das pessoas políticas do país e muitos falavam assim: ministro nega que é negligente. Negar, quem introduz subjuntivo, assim como, embora e talvez, ministro nega que seja, tá? Negligente e não que é negligente. O jogador negou que tivesse cometido a falta. O jogador quase matou o outro, foi atropelado no campo, mas ele negou que tivesse cometido a falta. Ele talvez o convide para a festa. Olha, ele talvez o convide para a festa. Embora tente negar, vai deixar a empresa. Está saindo, já não pode ficar mais, mas está dizendo que vai ficar. 44. Tinha chego atrasado. Chego não existe. O certo, tinha chegado atrasado. Participio passado do verbo chegar, Tinha chegado atrasado. E isso aqui, vocês já ouviram falar assim? Tinha chego atrasado? Olha, professor, ele tinha chego atrasado na sala e o professor não deixou ele entrar, o outro professor. Então viemos aqui reclamar, 45. Tons pastéis predominam. Nome de cor, quando expresso por substantivo, não varia. Tons, pastel. Blusas, rosa. Gravatas, cinza. Camisas, creme. No caso de adjetivo, o plural é o nome. Ternos, azuis. Canetas, pretas. Fitas, amarelas. Lute pelo meio ambiente. Meio ambiente não tem hífen, nem hora extra, ponto de vista, mala direta, pronta entrega, etc. O sinal aparece, porém, em mão de obra, matéria-prima, infraestrutura, primeira-dama, vale-refeição, meio de campo, etc. 47. Queria namorar com o colega. O com não existe. Queria namorar o colega. Queria namorar a colega. Tá? O que você vai usar aqui é o artigo definido, para poder definir quem é que você vai namorar ou não. 48. O processo deu entrada junto ao STF, Supremo Tribunal Federal. Processo da entrada no STF. Igualmente, o jogador foi contratado do quê? E não junto ao Guarani, ou ao Corinthians, ou ao, Palmeiras, Cresceu muito o prestígio do jornal entre os e não junto aos eleitores. Era grande a sua dívida com e não junto ao banco. A reclamação foi apresentada e não junto ao PROCON. 49. As pessoas esperavam o. Quando o verbo termina em m, ão ou oin, os pronomes o, a, os, as, esses são pronomes, oblíquos, eles tomam a forma de no, na, nos, nas. As pessoas esperavam no, não esperavam o. Ou tem gente que fala mais errado ainda, as pessoas esperavam ele, Dão-nos, convidam-na, põe-nos, impõe-nos. Não quer usar esse tipo de frase, muda. Está com dificuldade, muda. A última frase de hoje. Vocês fariam-lhe um favor. Não se usa átono, me, te, se, lhe, nos, vos, lhes, depois de futuro do presente, futuro do pretérito, antigo condicional ou particípio. Vocês fariam um favor a ele, Assim, vocês lhe fariam ou far-lhe-iam um favor. Você pode usar aqui, uma forma de próclise, mesóclise ou ênclise, que é isso aqui? É uma próclise? É uma mesóclise?
ou é um ênclise? Um favor. Ele se imporá pelos conhecimentos e nunca imporás. Horrível, né? Os amigos nos darão e não darão-nos um presente, tendo-me formado e nunca tendo formado-me. Essas frases são interessantes, mas eu creio que nessas 50 frases que nós passamos, foi importante para vocês conhecerem melhor um pouquinho a língua portuguesa, né? Então, bastante. Na próxima aula, nós vamos continuar a segunda parte dos 100 erros mais comuns da língua portuguesa e vamos nos ater às frases 51 até 100. Até lá, tudo de bom para você. Espero que nós estejamos aqui novamente na próxima semana para falarmos um pouquinho sobre a nossa disciplina de leitura e produção textual. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem algumas coisas a falar, não se esqueçam de enviar para o meu e-mail ou então vocês poderão estar falando no WhatsApp. Não se esqueça também de fazer as atividades de fixação que você vai encontrar aí no texto. Envia para o meu e-mail josiasferreira@uer.edu.br. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês e nos veremos aqui novamente, se Deus quiser.